Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje, na nossa aula número 77, nós vamos ter uma retomada de conteúdos. Lembra que já faz um bom tempo que nós estamos falando da água? Da estrutura da água, aonde eu encontro água no planeta, a distribuição, então a quantidade de água doce, água salgada, doenças causadas pela água, o tratamento da água. Lembra da ETA e da ET? Então, muito nós falamos sobre água. E na aula de hoje, eu preparei especialmente alguns pontos principais sobre a água. Mas antes de começar a nossa aula, vamos para os recadinhos? Cadê o seu caderno? Cadê a sua família? Está todo mundo na sala reunido para assistir a aula de ciências? Que bom, espero que sim. Você está assistindo pela televisão, pelo aplicativo Aula Paraná ou pelo YouTube? Não importa de que maneira que você está assistindo essa aula. O importante é que você esteja acompanhando as aulas. E não é só de ciências. Todas as disciplinas precisam ser acompanhadas. Você estudar todas essas disciplinas para sair bem, para você aprender os conteúdos. E o Classroom? Está conseguindo acessar? Lembra de acessar o Classroom, registrar a sua frequência, responder as duas perguntas? Não vai ter problema. Mas se você que não tem acesso à internet, não consegue acessar o aplicativo, não se preocupa. Você pode entrar em contato com a sua escola, ver o dia da entrega do kit dos materiais. Você vai receber esse material, vai fazer a leitura, vai responder os exercícios e vai devolver para a sua escola. E também você vai ter a sua frequência garantida. Vamos começar a nossa aula? E como sempre a gente começa com correção de atividades. Então na aula passada nós falamos sobre a água e eu lancei uma pergunta sobre o assunto. Vocês tiveram tempo para pesquisar, para retomar, relembrar os assuntos e responder. Eu quero ver se você acertou. Pergunta número 1. Em vários locais do mundo, existe uma grande quantidade de rebanhos de animais, os quais fornecem carne e leite, por exemplo. Explique a relação desses rebanhos animais com o aquecimento global. Então, se a gente for ver, aqui a gente não está falando da questão dos rebanhos, da criação dos animais para a carne ou para o leite. A gente está falando que muitos animais, então aqui, por exemplo, bois, as vacas, eles como seres vivos se alimentam e eliminam gases. E esses gases podem aumentar um efeito no nosso planeta. Vamos ver? Então, por meio da digestão dos alimentos, então esses animais que nós chamamos de ruminantes, eles são herbívoros e se alimentam de plantas, eles vão comendo. E nesse processo de digestão, da quebra dos nutrientes do que ele comeu, os bovinos vão produzir um gás, o metano, lá no seu sistema digestório e o elimina pelos arrotos e pelos gases intestinais. Não é só os seres humanos que arrotam e eliminam gases. Isso é natural do processo digestivo. Se acontece conosco, também acontece com esses animais. Então, toda vez, então, por exemplo, o gado, a vaca, o boi, eles estão ali no pasto se alimentando, eles eliminam esses gases, esse metano, pelos seus arrotos ou pelo pum, vamos dizer assim. O metano possui uma capacidade de absorver o calor e vai colaborar com o aquecimento global. Então, nós conversamos sobre isso, o aumento desse fenômeno. Então, a gente tem um efeito estufa no nosso planeta, é o efeito natural, onde eu tenho uma camada de gases que vai manter esse calor do nosso planeta, quando nós retomamos o assunto da atmosfera. Porém, com o aumento, com a incidência de alguns gases, esse efeito ele aumenta. E uma consequência é o quê? O aquecimento global. Fica mais quente, mais calor. Eu vou ter alguns efeitos. Derretimento das calotas polares, as mudanças das temperaturas, então, por exemplo, das estações do ano, aumento do nível dos oceanos, entre outras consequências. Então, esse exercício foi para mostrar para vocês que pode ser uma situação normal nós termos animais, porém, como o homem produz, ter uma criação, eu tenho fazendas com esses animais, que aumenta o índice desses gases liberados pelo processo digestivo desses seres. Será que você acertou o exercício? Esse era um pouquinho mais elaborado, eu concordo com vocês.
Eu vou dar um tempinho para vocês corrigirem e eu volto para a gente começar a nossa retomada da aula de hoje. Atividade corrigida, caderno super caprichado, que eu sei, eu vejo o caderno de vocês. Vocês mandam para mim as fotos, eu fico tão feliz quando eu vejo quanta coisa vocês aprenderam comigo. E não é só vocês, a família de vocês está aprendendo. Toda vez que eu falo, chama a mãe, chama a avó, chama pai, até os bichinhos de estimação estão assistindo a aula de ciências com o professor Fabiano. Que legal! Então, hoje nós vamos aprender, nós vamos relembrar muitos assuntos associados à água. Vamos dar uma olhadinha? Então, a porção da biosfera composta de água recebe o nome de hidrosfera. Fabiano, para um pouquinho. Tem palavras aí que eu já conheço. Biosfera. Lembra desse termo? Bio, vida. Esfera, né? Vem de esfera, que é o nosso planeta. Ou seja, biosfera é o planeta Terra, onde eu vou encontrar 3 regiões distintas. A hidrosfera, a atmosfera e a litosfera. E a vida encontrada, né, vivendo nessas 3 regiões. Hoje nós vamos relembrar a hidrosfera, como o nome já está falando, hidroágua. Então é aquela parte do planeta que eu vou encontrar água. Que regiões são essas? Os oceanos, os rios, lagos, represas, águas subterrâneas, as geleiras e o vapor de água que eu encontro aonde? Na nossa atmosfera. Reparem na nossa tela as imagens desses locais que eu trouxe para vocês. Todos eu vou encontrar água. Pode ser doce ou salgada. Então aqui eu tenho na primeira imagem um rio com as suas corredeiras, né, com a sua água doce. Na segunda imagem, uma praia paradisíaca, calma, no final da tarde para relaxar, com a sua água salgada. Olha a terceira imagem, uma geleira lá nos polos.
E a última imagem, ali eu coloquei algumas nuvens representando que na nossa atmosfera nós encontramos a água no estado de vapor, né? Então eu posso encontrar na natureza, como a gente viu aqui num rio e no oceano, sólido no gelo, né? Nas geleiras, e no estado de gás, de vapor, na nossa atmosfera. E olha que legal, eu dei um spoiler, eu contei antes de acontecer. Eu mostro nessa tela para vocês os 3 estados físicos da água na natureza. Então, na natureza, a água pode se apresentar nos 3 estados físicos. Eu posso encontrá-la líquida, sólida ou gasosa, que é no estado do vapor. Lembram do ciclo da água? Que a água percorre este ciclo, ela tem um movimento natural. Percebam que durante esse ciclo, essa água vai passar por esses estados físicos. Nessa imagem que eu trago para vocês, a gente consegue observar na mesma imagem os 3 estados. Eu encontro o estado líquido, ali, né, o próprio oceano. Sólido, eu tenho um pedaço, um fragmento de uma geleira, né? Então um grande bloco de gelo, e eu tenho o vapor quando eu localizo nessa imagem a atmosfera com o vapor de água. Lembram da distribuição da água no nosso planeta? Quanto é doce, quanto é salgada? Vamos relembrar? Aproximadamente 97,5% de toda a água existente no nosso planeta é salgada. Então temos muito mais água salgada do que água doce no nosso planeta. Percebam aqui no gráfico, olha o nosso gráfico de setores, o famoso gráfico de pizza que vocês estudam lá na matemática. Olha a parte em azul, praticamente só deu azul. Então, praticamente a maior parcela é água salgada. Aquele alaranjado, bem pequenininho, bem fininho, é a porção de água doce, o que falta para completar 100%. Aonde que eu encontro essa água salgada? Nos oceanos e nos mares, e ela não é própria para consumo, ou seja, a gente não pode beber, a gente não pode irrigar as plantas, a gente não pode tomar banho, dar para os animais beberem. Poder a gente até pode, mas pela grande concentração de sal, vai fazer mal. Então imagine eu preparar um alimento com essa água salgada. Eu dar essa água para os animais beberem. Eu irrigar as plantas. Vai alterar os processos desses animais e dessas plantas, pode interferir no seu desenvolvimento. Até para nós, seres humanos. Embora ela seja água e tenha muito sal, ela vai nos desidratar. Então, ela não serve para o consumo. Existe um processo chamado dessalinização. Fabiano, que nome difícil! Dessalinização. O ato de eu tirar o sal desta água. É um processo caro e demora muito, ele é muito trabalhoso em retirar o sal dessa água. Aí ela fica doce e aí ela pode ser, sim, consumida. Mas é muito caro, então não vale a pena, no momento, utilizarmos este recurso para usar a água. Deixa a água no oceano, deixa a água no mar. A gente pode usar o quê? Para as navegações, né? Navios, barcos, para a gente brincar, lazer, recreação. Quem não gosta de ir na praia, brincar, nadar e se divertir. Então a água salgada, ela tem uma função, com certeza. Aqui a gente mostra o complemento deste gráfico, o que falta para o 100%. Então, somente 2,5% da água restante no nosso planeta apresenta concentrações menores de sais. Por isso, ela é chamada de água doce. Se comparada com a água dos oceanos, ela tem uma concentração, uma quantidade de sais bem menor, por isso ela é considerada doce. Se a gente observar ali no gráfico, só aquela fatia, só aquele pedacinho alaranjado é o que... 2,5% é muito pouco. Só que desses 2,5%, nós não conseguimos utilizar tudo, porque muita dessa água está congelada nas geleiras, nos polos norte e sul. Águas subterrâneas e até águas poluídas. Por isso que a gente sempre alerta e sempre fala. Nós temos que preservar, nós temos que valorizar a água doce, porque ela já é pouca no planeta, 2,5%.
Só que dessa quantidade, muito pouca é utilizada, nós podemos utilizar no nosso abastecimento para tomar banho, fazer a nossa higienização, escovar os dentes, usar para a nossa alimentação, preparar os alimentos, irrigar as plantas na agricultura, na criação dos animais. Por isso, temos que preservar esse líquido tão precioso. Vamos para o nosso quiz? Primeiro quiz da aula de hoje, pergunta número 1. A água é uma substância presente em grande quantidade na superfície terrestre, sendo encontrada nos estados líquido, gasoso e sólido. O maior reservatório de água do planeta é qual? Letra A, as geleiras. Letra B, os rios. Letra C, os lagos. Ou letra D, os oceanos. Dá uma pensadinha e eu já volto com a resposta correta. E aí, qual é a resposta desse quiz? Lembra que eu já falei para vocês que a própria pergunta ela ajuda na resposta? Vamos ler novamente alguns trechos. Então, a água é uma substância encontrada em 3 estados físicos. Ótimo, é uma informação importante. Ele quer saber qual é o maior reservatório de água no nosso planeta. Nós não vimos nas telas anteriores, naquele gráfico, que 97,5% é água salgada? Bom, se a maior concentração de água no planeta é salgada, o local que tem água salgada é o maior reservatório. Será que são as geleiras? Não, porque a geleira é água doce. Será que são os rios ou os lagos? Também não, porque são água doce. Então, a letra A, B e C são aqueles 2,5%. Resposta correta, letra D, oceanos. Você acertou esse exercício. Eu sei, você é esperto, você é inteligente, prestou atenção nessa aula. Então vamos adiante? A água é utilizada para irrigar as plantações. Então a gente entendeu que a água ela é importante, ela é encontrada em 3 estados físicos, tem mais água salgada do que doce e aquela pequena quantidade precisa ser cuidada, preservada, mantida. Qual é o uso dessa água no nosso cotidiano? Uma delas é a irrigação. Também uma outra função é gerar energia nas usinas hidrelétricas e fabricar alimentos, materiais de higiene e diversos outros produtos nas indústrias. Então, se a gente perceber, a água ela é fundamental, ela é essencial à vida. Sem a água, não existe vida. A gente precisa ingerir este líquido, nós seres humanos, os animais precisam ingerir esse líquido e as plantas utilizam também esse líquido para os seus processos. Então, ela é essencial para a vida.
Fora isso, para nossa ingestão desse líquido, a gente usa para nossa higiene, para lavar as roupas, a louça, lavar a casa. Ótimo. Mas fora isso, e o alimento que você come? Então, uma carne, por exemplo, um refrigerante, um salgadinho, o arroz, o macarrão, nas frutas, nas verduras. Então, pensem que nos produtos que nós consumimos, a água participou. Então, se são as plantas, as frutas, as verduras, para elas crescerem, germinarem e serem coletadas, teve que alguém irrigar. Nem sempre chove. Então, o agricultor, a pessoa responsável por aquele espaço, vai o quê? Irrigando, vai dando água para aquela fruta, para aquela verdura crescer bonita, para chegar até a nossa mesa. A energia elétrica, né? Então, para você estar me assistindo na televisão, carregar o celular para você acessar o Classroom, precisa de energia elétrica. A conversão da água em movimento vai girar uma turbina que vai gerar eletricidade. Então, a força da água gera energia elétrica. E os produtos, né? Então, esse jaleco azul que eu estou usando, na fabricação dele, no tingimento dele, utilizou água. Então, muitos objetos do nosso cotidiano utilizam a água. E aqui eu coloquei para vocês imagens que representam essas situações. A primeira é um processo de irrigação num determinado espaço. A segunda imagem é uma barragem, a geração de energia. E a terceira é uma fábrica, por exemplo, ali têxtil, né? Produzindo roupas. Então, nesse processo também utiliza-se água. No nosso dia a dia, também utilizamos água para outros fins. Saciar a nossa sede, cozinhar os alimentos, fazer a higiene do nosso corpo e do ambiente, lavar a roupa, irrigar as plantas, entre outras utilidades, né? Então, entre outras situações. Então, percebam que isso a gente já conversou, né? Aqui as crianças bebendo água, matando a sede, o casal preparando o almoço ou o jantar, o bebezinho tomando banho. E se você tem uma planta em casa, né? Irrigar essa planta, dar água. A água está em constante mudança, né? Ela muda de estado físico, como eu falei para vocês, graças às variações de temperatura e de pressão. Então, são dois processos que influenciam na mudança de estado físico da água. A temperatura do ambiente e a pressão daquele ambiente, daquela região onde ela se encontra. As mudanças de estado físico que ocorrem na água são, vamos relembrar que isso a gente já viu, fusão, condensação, que é a quarta, e a quinta e última mudança que a gente vai relembrar é a sublimação. Eu coloquei os números, né, de 1 até 5, porque a gente tem essa imagem que representa isso. A passagem do sólido para o líquido ganhou o número 1, que significa fusão, e assim sucessivamente, para a gente relembrar as passagens da água, né, da mudança dessa água. E nós vamos copiar a definição de cada uma dessas passagens. Então vamos lembrar o que é solidificação? Com a diminuição da temperatura, a água vai passar do estado líquido. A fusão é o inverso, com o aumento do gelo. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem no caderno e eu já volto.
Copiou bem caprichadinho no teu caderno? Colocou a data, o título da aula e o número dela? Vocês perceberam que solidificação e fusão, uma é o inverso da outra. Então, mexeu com o estado líquido e sólido. Eu aumento a temperatura e diminuo a temperatura, eu tenho estas passagens. Só que eu tenho outras mudanças, que a gente vai ver agora, que é a vaporização. Com o aumento da temperatura, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso. É muito comum quando a gente coloca uma água para ferver, para fazer um chá ou para fazer um alimento. A gente tem sensação. Com a diminuição da temperatura, a água vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Então, eu também vou dar um tempinho para vocês copiarem essas duas definições para a gente continuar a nossa aula de hoje.
Vocês perceberam que essas duas mudanças de estado físico, elas estão uma associadas com a outra? Então, mexe com o estado líquido e o gasoso. Uma é o inverso da outra. Aumenta a temperatura e diminui a temperatura. Já que a gente está falando das mudanças de estado físico, a gente tem que falar do ciclo da água. Porque é no ciclo da água que eu vou perceber, através da presença do Sol, da energia luminosa do Sol, essa mudança. Então, a gente percebeu nos exemplos anteriores, aumenta a temperatura, diminui a temperatura. Mas como isso acontece na natureza? Graças à presença do Sol. Claro que também com a pressão. A água da superfície terrestre sofre a ação de quem? Dos ventos, da temperatura e da pressão atmosférica. Esses três fatores vão influenciar nessas mudanças de estado físico. Esses fatores fazem com que a água passe continuamente de um estado para o outro, formando um ciclo que nós chamamos de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Vocês perceberam a palavra continuamente? Isso é um ciclo. Não tem um começo, um meio, um fim, acabou. Essa água constantemente, continuadamente vai passar por essas mudanças. Aqui eu trago para vocês uma imagem, vocês percebem a presença do Sol fornecendo a sua energia luminosa que vai aquecer as águas da superfície de um rio, de um lago, de um oceano. E ela vai passar de um estado físico para o outro. A gente percebe através das flechinhas, das setas em azul. Vamos ver cada etapa detalhadamente? Então eu trago aqui para vocês, ó. Na superfície terrestre, a energia solar faz com que a água das superfícies de rios, lagos, represas e oceanos esteja em constante evaporação. Evaporação passa do estado líquido para vapor e vai se acumular aonde? Na atmosfera. Os seres vivos também liberam vapor de água através da transpiração e da respiração. E aqui eu mostro para vocês novamente uma imagem desse ciclo da água, mostrando essa movimentação da água da superfície líquida chegando até a atmosfera no estado de vaprio. Baixou a temperatura, se condensa e forma pequenas gotículas de água. Quando essas nuvens ficam mais carregadas com essas gotinhas, fica pesada e acontece o quê? A chuva, ou seja, o vapor de água se condensa, forma gotículas de água líquido e cai na forma, de chuva. Uma parte dessa água que caiu na forma de chuva vai se infiltrar no solo e vai o quê? Abastecer os aquíferos, as águas subterrâneas. E outra parte vai voltar para os rios, para os lagos e para os oceanos. Esse movimento, essa movimentação é o que nós chamamos de ciclo da água. E quando chega nos rios, nos lagos e nos oceanos, a energia luminosa vai bater no processo. Vamos para a nossa atividade? Pegou o caderno novamente, coloca a palavra atividade número 1. Na aula Paraná de Ciências, o professor Fabiano perguntou por que chamamos de água doce a água dos rios, dos lagos e das lagoas. Um estudante em casa pensou, é doce porque tem açúcar. Você concorda com essa resposta? Sim ou não? Mas não é só dizer sim ou não. Você vai ter que explicar o porquê você acha se é sim ou é não. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu volto para a gente encerrar nossa aula de hoje.
Copiou o exercício? Pensa bem. Será que a água desses locais, rio, lago, lagoa, ela é doce? Concordo que ela é doce. Mas será que alguém derrubou, colocou açúcar? É para a gente pensar bastante nisso. Na próxima aula, eu corrijo. Significa que a nossa aula está chegando ao fim. Você gostou da aula de hoje? Gostou de relembrar os assuntos associados à água? A quantidade, a distribuição no planeta, dos seus estados físicos, do uso da água e do ciclo da água? Espero que você tenha gostado, que você tenha relembrado.